Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será sobre o gênero textual relato pessoal. Vocês sabem o que é um relato pessoal? Então, é um tipo de gênero textual que narra um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nele, as emoções e os sentimentos do narrador são expressados, ou seja, é um gênero textual narrativo que se propõe a contar a história de um acontecimento, um fato qualquer da vida de alguém. E esse alguém, ele é o próprio narrador. Já que é um relato pessoal, o narrador será sempre o narrador personagem. Ele será o narrador e também o personagem do fato. Como o próprio nome diz, relato pessoal, ele é escrito na primeira pessoa do singular, eu. Vai narrar as experiências, vai contar as experiências de alguém, e esse alguém vai falar por si mesmo. Portanto, como eu falei anteriormente, o narrador também vai ser narrador e personagem do fato. Por quê? Ainda que ele narre, que ele conte a história de uma outra pessoa, as experiências vividas, um fato acontecido, um acontecimento da vida qualquer, a percepção vai ser de quem conta e não em relação a outra pessoa. O relato pessoal apresenta o tempo e o espaço bem definidos na narração. Além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, com a descrição do local, onde está acontecendo o fato, né? Ou onde aconteceu. Personagens, quem são esses personagens? Dando a descrição desses personagens. E os objetos que aparecem, né? Que foram apresentados no momento em que o fato aconteceu. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, quem são esses interlocutores? O emissor e o receptor. O emissor, aquele que fala, e o receptor, aquele que recebe a mensagem, que escuta, que lê. Então, a linguagem utilizada no relato pessoal, ela pode ser formal, aquela cheia de regras e recomendações que cabem dentro da língua portuguesa, né? Tudo dentro de uma normalidade, de uma normativa. E pode ser também utilizada uma linguagem informal, aquela linguagem simples que nós utilizamos no nosso dia a dia, no cotidiano. O relato pessoal possui uma função comunicativa muito importante, podendo ser nas modalidades escrita, né, que você pode ler, ou oral, aquela que você pode escutar. Os relatos pessoais podem ser divulgados pelos meios de comunicações, como, por exemplo, através de jornal, de revistas, de livros, da internet, das redes sociais, dentre outros. As principais características do relato pessoal são textos narrados em primeira pessoa. Então, se o texto ele é narrado em primeira pessoa, nós utilizamos o pronome pessoal eu, como falei anteriormente. Os verbos. Bem, os verbos geralmente aparecem no presente, mas em grande parte no pretérito. Ô tia, e o que são pretéritos? O que são verbos no pretérito? São verbos, meus amores, no passado, que se trata de algo que já aconteceu, algo que já passou. Caráter subjetivo. O que seria esse caráter subjetivo? Então, quer dizer o julgamento, o caráter de cada um em relação àquele fato. Experiências pessoais, que são de acordo com as vivências e a participação de cada um em relação ao fato acontecido. Presença de um emissor e receptor. Nada mais é do que o emissor, aquele que emite a mensagem, e o receptor, que é o leitor, aquele que lê a mensagem, ou que escuta, né? Se for um fato contado, um relato pessoal contado oralmente. Agora, meus amores, iremos realizar as atividades no livro de português, das páginas 162 a 166. Mas tudo começa na página 160. E trata-se do quê? Da abertura da unidade 8, que fala do relato sobre o relato pessoal.
onde nós conhecemos esse gênero textual, nós identificamos, né, as características dele, a aula que você acabou de assistir. Bem, nesta unidade 8, nós iremos ler e interpretar um relato pessoal, iremos produzir um relato pessoal, iremos estudar as pessoas do verbo e a concordância verbal. Iremos identificar e usar os pronomes pessoais e possessivos. Ainda não estudamos, mas iremos estudar. Observar o uso da expressão agente, quando se trata da substituição do termo, do pronome nós. Não é agente de trânsito, nem agente de polícia. Estudar palavras com as terminações ans, ens, ins, ons e uns. Bem, iniciaremos pela página, as atividades pela página 162, onde eu irei fazer a leitura, realizar a leitura para vocês do relato pessoal que está ali registrado. Quero que vocês prestem bastante atenção para poder realizarem as atividades sem maiores dificuldades. E, caso necessário, releiam o texto, né, o relato pessoal, para que possam estar respondendo todas as atividades. Sem problemas, né, meus amores? Qualquer coisa, sinalizem. Irei começar as orientações agora. Página 162. Para iniciar. Podemos contar histórias imaginadas, mas podemos também contar fatos reais que aconteceram conosco. Nesses momentos, podemos falar sobre o que vimos, sentimos, pensamos. Isso é fazer relatos. O que será que um menino de 10 anos pode querer relatar? Leia. Leitura. Relato pessoal. Monstros dentro da gente. Assistindo ao programa Que Monstro Te Mordeu, da TV Cultura, cheguei à conclusão de que todos nós temos muitos monstros dentro da gente. São os nossos sentimentos ruins, como raiva, egoísmo, ciúmes, inveja e etc. Os monstros ficam guardados e em alguns momentos eles aparecem e nos fazem sentir mal. Para um monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. E para fazer o monstro diminuir, temos que perceber que ele existe e pensar em coisas boas, pedir ajuda para os adultos, amigos, familiares e professores. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando a minha mãe pediu para eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Meu irmão veio conversar comigo e, aos poucos, a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Portanto, sempre que perceber que um monstro está perturbando sua vida, procure se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele. Este relato foi feito por João Vitor Marola, Monstros Dentro da Gente. Foi editado na Folha de São Paulo no dia 21 de março de 2015. Página 163. Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. Neste primeiro quesito, você pode refletir apenas, mas também, se preferir, você pode escrever o seu sentimento, o seu pensamento com relação à pergunta. O menino, autor do texto, fala em monstros dentro da gente. Que monstros são esses? Então, você pode conversar com alguém e falar a respeito desses monstros, mas também pode optar em escrever, ok? Segundo, escolha um dos monstros citados e desenhe como você o imagina. Terceiro, como o menino chegou à conclusão de que havia monstros dentro dele. Página 164. Quarta questão. Releia este trecho do relato Monstros Dentro da Gente. Os monstros ficam guardados e em alguns momentos eles aparecem e nos fazem sentir mal. Letra A. O que quer dizer os monstros ficam guardados? Então você vai escrever aí, pode ser uma opinião própria ou pode ser também reescrita do relato pessoal, né? Monstros Dentro da Gente. Letra B. Marque um X nas alternativas que melhor explicam a ideia dessa frase. Então, tem aí mais de uma alternativa que você
identifica que ela se encaixa direitinho com esta frase. Só algumas pessoas têm sentimentos ruins, todas as pessoas podem ter sentimentos ruins. Esses monstros não existem, ficam guardados na imaginação. Quinto, qual foi o monstro ou sentimento que um dia cresceu dentro do menino? Autor do texto. Então, qual foi, né, o monstro ou o sentimento que um dia cresceu dentro do menino, segundo a informação dele lá no relato pessoal? Sexto, complete a frase. O sentimento de raiva no menino foi provocado por quê? Então, você releia lá o relato pessoal do menino e vai identificar quando esta raiva dele foi provocada. Sétimo, como o menino se livrou do sentimento ruim, também está descrito lá no relato pessoal. Nono, releia. A raiva cresceu, cresceu, cresceu tanto porque o menino escreveu a palavra cresceu 3 vezes. Então, você vai analisar por que ele escreveu este cresceu, cresceu 3 vezes. Por quê? Qual foi a proporção disso aí? O tamanho, a dimensão, né? Tem a ver com a intensidade. Então, você vai escrever, justificar o porquê que ele escreveu essa palavra cresceu, cresceu, cresceu 3 vezes, ok? Página 165, nona questão. Numere os parágrafos do texto. Letra A. Escreva o número dos parágrafos que relatam o fato acontecido com o menino. Então, você vai ver quantos parágrafos tem lá o relato pessoal do menino, né? Quantas partes. E você vai escrever aqui o número de parágrafos existentes lá no relato pessoal. Letra B. Copie do último parágrafo a palavra que mostra que é uma conclusão. Está lá no relato, só é você reler que você vai identificar qual foi a palavra que deu a conclusão de tudo que o menino pensou. 10ª questão. O autor dá ideias para não deixar os sentimentos ruins tomarem conta de nós. Letra A. Marque um X na ideia que, para você, é a melhor. Então, pensar em coisas boas, pedir ajuda aos amigos, pedir ajuda a um adulto, respirar fundo e esperar passar. Letra B. Que outras sugestões você daria para esses sentimentos não crescerem dentro de nós? Então, você aí vai escrever, dar outras sugestões. Você pode escrever aqui, nesse espaço, ou escrever indicando a letra e o quesito no caderno, ok? 11ª, a questão de número 11. O texto que você leu é um relato pessoal. O menino conta um fato acontecido com ele mesmo. Letra A. Para saber como o texto está organizado, ligue os dados. Quem conta o fato? Quando aconteceu? O que aconteceu? Onde provavelmente aconteceu? Então, observem que aí estão descritos o quê? A pessoa, né? Quem? Quando, o tempo, o que fato foi e onde aconteceu. Também a questão do tempo. Então, o tempo e o espaço aí, como eu falei na aula, estão bem definidos. Então, vocês vão ligar para as alternativas que indicam isso. Então, na casa do menino, que tempo é esse, né? Que tempo ou espaço é esse? É quem, é quando, é o que ou onde? Um momento de raiva vivido pelo menino, o próprio autor no passado. Então, aí vocês irão ligar de acordo com o que está lá no texto. Quem conta o fato, quando aconteceu, o que aconteceu e onde provavelmente aconteceu. Letra B. Copie uma palavra do texto que mostra que é o menino que conta o fato, que é o menino quem conta o fato. Então, vocês irão copiar uma palavra que indica isso aí, né? Que é o menino que está contando toda a história, todo o fato acontecido. E na página 166, letra C, copie uma expressão do texto que mostra que o fato já tinha acontecido há algum tempo e ficou na memória, na lembrança do menino. Isso também, você relendo lá o relato pessoal, você vai identificar.
a expressão que está indicando que isso aconteceu há muito tempo e que ficou na memória, né, na lembrança do menino. Letra D. Marque um X na afirmação que completa adequadamente a frase a seguir. Esse texto conta um fato imaginado pelo menino, vivido realmente pelo menino, visto pelo menino na TV, contado ao menino pelo irmão. Então, você vai marcar aí a afirmação que completa adequadamente a frase. Esse texto conta um fato, e aí você vai marcar um X no quadrinho correspondente. 12ª questão, questão de número 12. Juntos, completem a frase a seguir para resumir o assunto do texto. O texto fala sobre... Então, do que é que o texto fala? Vocês irão escrever aí. Quando uma pessoa fala de si mesmo, contando fatos e experiências que realmente viveu, dizemos que está fazendo um relato pessoal. Agora vamos organizar o que estudamos. Leiam as palavras do quadro e a seguir e completem o esquema. Eu, memória, fatos reais e passado. Essas são as palavras que vocês irão escrever dentro do quadro, né? Completando o esquema. Aí tem relato pessoal. Temos a taginha aí indicando que texto que narra fatos vividos pela própria pessoa que conta. No primeiro quadrinho temos intenção. Registrar fatos guardados Guardados onde? Em eu, na memória, em fatos reais ou no passado. Linguagem, né? A forma da linguagem pode ser formal ou informal. Então, tá definindo aí. Uso do para mostrar que quem vive o fato é quem conta. Então, aí o uso do eu, da memória, do fatos reais ou do passado. E ainda no quadrinho da linguagem tem, geralmente, os fatos são contados no tempo. Que tempo é esse? Leitor, no último quadrinho. Pessoas que gostam de ler sobre o quê? Sobre eu, sobre a memória, sobre os fatos reais, sobre o passado. Então, vocês vão escrever cada uma dessas palavras do quadro, completando aqui o nosso esquema da definição da intenção, linguagem e leitor. Boa aula, meus amores. Façam as atividades com bastante atenção. Se precisarem, é só chamar.